A graça e a paz, meus amados, bom dia. Nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, pela salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem das obras, nem dos homens, sim, é dom de Deus. A graça do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que está inscrito no meu canal, que o bendito Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. Se você puder, inscreva-se nesse canal, deixa aí o seu comentário. Eu preciso da sua ajuda. Que Ele te abençoe, tenha um bom dia. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse instante, esta palavra que é a palavra viva e eficaz. A palavra é o alimento para a nossa vida, para nossas almas. A palavra de Deus, ela transforma a vida do homem, ela muda o caminho, a trajetória do homem. Ela muda a história do homem. Ela tira, esta palavra poderosa, ela tira o homem do largo de lodo e firma os seus pés na rocha, porque o nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Vamos ler a palavra? Você que está de posse uma Bíblia Sagrada, una-se aí uma pessoa e nós vamos ler o Salmo 40, versículo 17, quando o salmista, com muita propriedade, ele diz: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenha, ó Deus meu. Vejamos, meus queridos, a expressão do salmista, quando ele diz: sou pobre e necessitado. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos relata Jesus dando ênfase ao pobre e necessitado, quando ele diz: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Nós temos a descrição de um homem que ele era pobre, muito pobre, e ali existia um encontro, acontecia um encontro diariamente de um homem muito pobre, muito necessitado, porém o Senhor cuidava daquele homem. A Bíblia fala que ali existia um rico, um homem de uma grande posição, um homem cheio de amigos, cheio de dinheiro, um homem que tinha muitos bens, tinha muitas propriedades. Ele não estava preocupado com a sua vida financeira, ele não estava preocupado com a sua estabilidade, mas a Bíblia diz que cada dia mais ele se vestia de roupas de gala, roupas especiais, juntava-se ali aos seus amigos, e ali ele se banqueteava, ele farrava, eles brincavam, eles riam, eles batiam palma, eles muitas vezes se exibiam. Mas a Bíblia, meus queridos, diz que ali existia um pobre. E a Bíblia diz que aquele pobre, todos os dias, se aproximava. Ele era um homem muito necessitado. Além da sua necessidade, ele tinha uma enfermidade terrível. E a Bíblia diz que ele não tinha um meio de vida como os dias de hoje, né? A maioria das pessoas, quando chega uma faixa etária acima de 60 anos, já tem aí um custo financeiro, uma ajuda financeira, parte pela sua contribuição com os direitos sociais, o INSS, outros, o governo ajuda dando um auxílio, enfim.
as pessoas têm assim como se alimentar. Mas aqui a Bíblia diz que ali existia um homem pobre, e aquele homem, ele todos os dias chegava ali e ele ficava catando, colhendo algumas migalhas que caía da mesa daquele rico. E a Bíblia diz que os cães vinham lamber o corpo daquele homem, pois ele era um homem coberto de chagas, mas aquilo ali se tornava, além de ser tão humilhante para aquele homem, aquele pobre chamado de Lázaro, a Bíblia diz que, além de ser humilhante já para ele depender aqueles pedaços de pão que caía da mesa do rico, daquele banquete, a sobra, o resto. Então, ele se alimentava, mas vinham os cães, o corpo dele não estava tão cheiroso, podemos dizer assim, os cães vinham e lambiam seu corpo. E a Bíblia diz, meus queridos, que aquilo ali era uma decepção para aquele homem, ele não se sentia bem. Mas, quando o salmista escreve aqui o Salmo 40, no versículo 17, quando o salmista diz, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E a Bíblia diz que, poucos dias, morreu aquele pobre Lázaro, e a morte daquele homem, a ausência daquele homem, ali, que se fazia presente no banquete daquele rico, aquilo ali seria uma decepção para ele. Mas a Bíblia diz que mudou. Deus mudou a história. Jesus guardou aquele homem. A Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que dias depois morreu o rico, e o rico foi sepultado na tortura do inferno. Era só te dar uma massagem com gel. Quando a Bíblia diz que Deus é aquele que cuida, Deus é o que trata. No Salmo 118, no versículo de número... Salmo 118, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Deus é aquele que cuida, é aquele que trata, é aquele que alimenta, e a Bíblia diz que Deus, ele ergue o necessitado, seu servo, do pó, e o necessitado ele coloca em lugar de príncipe. Aquele que está no monturo, Deus levanta, Deus firma e coloca no lugar de príncipe. Quando o salmista diz que Deus, ele cuida de mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Que Ele te abençoe. Tenha um bom dia. Jesus esteja controlando a tua família, no nome de Jesus. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.